Olá, chicos e chicas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pod Chicas. Esse podcast que surgiu com uma oportunidade de jogar luz ao talento de várias mulheres periféricas, sobretudo mulheres negras que orbitam aqui o projeto social Casa de Chicas. O nosso convidado de hoje não é mulher. Na verdade, é o meu querido professor e coordenador especial de igualdade racial de Fortaleza, Isaac Santos. É isso aí, gente. Como eu falei na entrada do programa, hoje o nosso convidado é Isaac Santos. Ele é professor, é coordenador especial de igualdade racial da cidade de Fortaleza. Isaac, muito obrigado por você ter aceitado esse nosso convite de estar aqui no Pod Chicas. Esse podcast que tem assim um carinhozinho pelas mulheres, mas você já é o segundo homem que participa com a gente aqui. Que honra, né? Obrigado, Emanuel. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado à Casa de Chicas, né, pelo convite. Né? Mandar um abraço aqui para todo mundo que faz, né, esse movimento, que é um verdadeiro movimento social maravilhoso. Né? E dizer que do meu orgulho, da minha admiração pela história e a trajetória da Casa de Chicas. Estou aqui com o maior prazer. Segundo homem convidado, olha, muita honra, tá certo? Eu quero dizer que eu estou muito honrado, tá bom? É isso aí. Isaac Santos é graduado em História pela Universidade Estadual do Ceará, é mestre em Ensino de História pela Federal do Ceará e agora é doutorando em Educação também pela Estadual do Ceará. Isaac, essa pesquisa sobre você já nos traz uma pergunta crucial. Você sempre foi da educação pública? Meu início é na educação pública, né? Eu começo num programa da Prefeitura Municipal de Fortaleza em 2014, no dia 22 de setembro de 2014, numa sala pequena lá no Luciano Carneiro, na Avenida, né? Num programa chamado de Protécnico. É um programa da Prefeitura que prepara alunos para o IFCE e para as escolas técnicas, né? Então, é um programa de aceleração, né? Enfim, são alunos do 9º ano que eram selecionados e convidados para poder fazer parte desse programa. Passei 2 anos lá e foi assim, uma experiência incrível. Foi o meu primeiro laboratório de sala de aula. Eu tinha 20 anos de idade, dos 20 até os 22 anos de idade. Eu pude experimentar a sala de aula no modelo mais livre e com mais limitações que você pode imaginar. Então, foi uma contradição muito grande, né? Então, aí depois disso, passei muitos anos na educação privada e volto recentemente para a educação pública quando eu passo num concurso da Prefeitura Municipal de Fortaleza, né, e viro professor da rede municipal. Então, minha relação com a educação como professor é essa, mas como aluno eu também tive esses dois mundos, né? Eu sempre vivo nessa contradição. Então, eu estive até todo o meu ensino fundamental, ou quase todo ele, foi numa escola pública, né, lá em Juazeiro, e aí depois eu vim para cá, e aí os meus tios que tinham começado a ganhar um pouco mais de dinheiro na vida, começaram a pagar a educação dos seus sobrinhos, então eu fui beneficiado com isso, né, e acabei estudando em escola particular, e depois entrando na UES. A minha experiência com escola pública e privada, ela é sempre, a educação pública e privada é sempre nos dois pés, lá e cá. Eu vi que tu falou assim, em 2020, 2000 e tal, eu tinha 22 anos, sei que esse que, e agora tu tem o quê, 23 e meio? Agora eu tenho 31 anos, mas com um corpinho de 18. Pode crer, muito bom. Isso aí. Pois, Isaac, a nossa produção também identificou que você tem uma linha como pesquisador, né, sobre história, arte, questões étnicos raciais. É fácil estudar esse assunto que durante tanto tempo houve um apagamento, ou pelo menos uma tentativa de apagar essa história? É bem difícil, né? Tem uma discussão que o Milton Santos fala, né, que ele é perguntado, né, se é difícil ser negro ou se é difícil ser intelectual no Brasil. Ele fala que é difícil ser intelectual negro. E assim, a gente muitas vezes resiste a essa alcunha quase, não? Ou esse título de intelectual, porque parece que para nós negros a gente não pode reivindicar isso. E eu quero dizer que eu sou sim o intelectual negro, mas sim com muita dificuldade, né? Primeira dificuldade de se entender como um homem negro, né? A gente nasce negro, mas a gente nasce de novo e vai se tornando negro, né? E aí, a partir do momento que eu me torno uma pessoa negra, é com racionais. Ou seja, a arte foi fundamental para me letrar racialmente. E aí, para pesquisar sobre isso, foi muito importante a minha experiência em sala de aula. Foi a minha experiência, por exemplo, com os meus alunos do Protécnico, esse que eu disse, e depois os alunos, né, na escola privada, quando eu olho e percebo que há uma divisão gigantesca e aquilo tudo que a gente muitas vezes ensinava em sala de aula, por exemplo, sobre
as leis de segregação racial dos Estados Unidos, né? Porque parece que lá para eles a coisa é muito pior, etc. Porque eles construíram memória sobre isso. Quando eu estou em sala de aula, eu percebo que, na verdade, não. Na verdade, a gente construiu uma segregação racial muito maior, muito mais forte, porque existe um inimigo que a gente finge não ver, que é o racismo, que nos segrega. Então, na hora que eu verifico isso, é que eu percebo. É muito difícil discutir sobre isso, porque até a gente letrar as pessoas para elas saberem que existe um problema, e lá não, lá no norte, lá nos Estados Unidos, o que acontece é muito mais fácil porque você fala, tem racismo e todo mundo reconhece, ou pelo menos boa parte reconhece. Aqui no Brasil é preciso pelo menos que a gente primeiramente diga, existem negros no Brasil. Depois que existe racismo e como o racismo atua. Então a gente começa de uma corrida muito mais atrás. O racismo brasileiro é o mais difícil, mais perigoso e o mais violento do planeta. Por isso que é tão difícil estudar sobre ele. É muito difícil. É muito difícil, tem um apagamento, tem tudo isso que faz com que essas memórias não sejam resgatadas de forma correta. E eu fiz uma vez tive uma curiosidade de fazer uma espécie de árvore genealógica da minha família. Do lado do meu pai, que é uma parte branca, a gente conseguiu ir até, tipo, muito longe, sei lá, tetravô, tataravô e tal. Mas quando chegou aqui do lado da minha mãe, já foi mais difícil. A gente chegou ali no bisavô e depois já não tinha mais tanta informação para avançar. Isso é um estudo que me chamou muito a atenção e eu tenho uma outra irmã muito curiosa com essa coisa e ela foi também atrás e a gente realmente teve dificuldade. Você vê como esse apagamento ele vai desde a história em si, como um apagamento de pessoas, né? de nome de pessoas. Então, assim, eu tenho uma história que vai no máximo ali ao meu bisavô, assim, tipo, tataravô e pai para frente, talvez eu não saiba mais como pesquisar isso. Foi muito interessante. Isaac, isso tem tudo a ver com o processo de escravidão no Brasil, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre o processo de escravidão, é bom lembrar que ele retira daqueles seres humanos tudo, mas principalmente sua humanidade. Uma das coisas que nos torna humano é a nossa identidade. E o que nos faz ter identidade é o nosso nome. Tanto é que tem uma música do Jorge Benjor, que é uma música que você pode historicizar ela facilmente. Ele fala o seguinte, a música se chama Zumbi. Ele fala Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão, eu não vou cantar, né, obviamente. Mas o fato é que... Se eu soubesse, tinha trazido o cavaquinho e o violão aqui, né? Mas o fato é que o Benjor, ele fala sobre esses nomes todos que eram portos de onde os escravizados eram trazidos, né, do continente africano, e que eram trazidos para o Brasil e eles perdiam o seu nome. Era a primeira coisa que eles perdiam. Eles se tornavam o nome do porto que eles chegaram. Então é como se eles fossem um lote. E aí, quando a gente fala sobre o nosso nome, por isso a necessidade que nós temos de dizer o nosso nome e o nosso sobrenome onde a gente vai. Eu sou Isaac Santos. Para que as pessoas lembrem que as lápides, né, dos nossos antepassados precisam também ter nomes, para que a gente não tenha a nossa história apagada. Então, o nome é muito importante nesse sentido. Os brancos fizeram e a gente não fez. Isaac, a gente viu também que a tua expertise te levou para o ensino privado. Né? E lá nesse ensino privado, você teve a oportunidade de criar materiais de história. E aí ficou a nossa curiosidade aqui quando a gente estava produzindo a sua pauta. Será que ele conseguiu encaixar a questão racial nesse material de história em ambientes privados? Consegui sim, uma estratégia bem estilo Machado de Assis. Outro homem negro escondido e esquecido da história, né? Qual é a estratégia do Machado de Assis? É uma estratégia diferente do Lima Barreto, né? São dois grandes escritores brasileiros, duas figuras muito importantes, mas que fizeram modelos diferentes de enfrentamento ao racismo. Machado de Assis era um homem negro que descendente, né, de descendentes de escravizados, né, como era o caso dele. Ele tinha uma escrita em que ele denunciava a sociedade dele de uma forma muito sorrateira, com muita ironia, sempre fazendo uma estratégia que era chamada da estratégia do caramujo. Eu avanço devagar, bem devagar, mas eu sempre avanço e deixo rastros. O Lima Barreto tentou ir para cima, tentou ir para frente, tentou bater de frente. Isso gerou alguns problemas para ele. Na minha tratativa, tem dia que eu vou de Lima Barreto, tem dia que eu vou de Machado de Assis. Nesse caso, especificamente da produção de materiais, eu fui bem de Machado de Assis. Então, eu fiz a minha produção falando sobre as denúncias sobre o racismo, as denúncias sobre a escravidão, né, como a escravidão foi tratada muitas vezes na historiografia, que foi de uma forma meio que, como fez o Gilberto Freire, né, no caso da Grande Senzala, como se a escravidão brasileira fosse dócil,
fosse tranquila, como se a relação entre brancos, negros e indígenas tivesse sido harmônica e pacífica. E, na verdade, nessa produção de materiais, eu sempre busquei dizer que esse mito da democracia racial não existia. A minha tratativa, por exemplo, de escolha de questões, sempre foram escolhas de questões que fossem e que buscassem ser críticas, que buscassem ser esse tipo de reflexão que promovesse nos alunos que estariam tendo acesso àquele material um tipo de epistemologia, ou seja, origem de conhecimento diferente, né, do que eles estavam acostumados. Eles estão muito acostumados com um tipo de produção que é sempre, né, eurocêntrica, etc. e tal. Então, o que eu tento buscar sempre? Autores de vertentes, né, afro-brasileiras, autores africanos, autores descendentes de africanos de outras regiões do mundo, autores indígenas. Isso é muito importante, colocar essas autoras e esses autores dentro da nossa produção, né, de materiais didáticos. Por quê? Porque isso é, inclusive, uma forma de implementar uma lei. Existem duas legislações que nos obrigam e nos dizem, independentemente de ser ensino público ou privado, de que é necessário que o ensino da história, né, do ensino da história afro-brasileira seja usado em sala de aula e seja discutido em sala de aula, e que o ensino da história indígena também seja utilizado. É a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645. Então, mesmo que eu tenha, né, burlado ali o sistema no sentido de que a gente sabe como as escolas particulares elas agem muitas vezes e tal, mas na minha eu sempre tive muita liberdade de poder agir dessa forma, mas sempre com a legislação. A legislação também me apoiou e me ancorou nesse processo. Muito bom, isso é muito importante. Isaac, a gente já sabe que tu é professor, né, da rede pública de ensino do município. E no município, a gente já conseguiu implementar essa história dos nossos ancestrais para que essas crianças consigam entender, sobretudo as crianças negras, consigam entender de onde vieram. E aí eu vou trazer um dado aqui, ó. O Observatório da Fundação Itaú apontou que mais de 50% dos professores já identificaram situações de racismo nas escolas. E quando parte ali para o ensino fundamental 2, essa média sobe para mais de 60%. Será que, se a gente tiver a oportunidade de implementar essa história, a gente consegue diminuir isso? Acredito que sim, o processo educacional ele é revolucionário. Eu acho que das coisas que mais me encantaram na minha vida em termos de modificação, eu peço atenção num espaço que eu sempre faço questão, um parênteses que eu sempre faço questão de dizer, que é como eu me decidi em me tornar professor, né? Por favor. No terceiro ano do ensino médio, em 2011, aqui no Ceará, teve uma greve de professores, né, muito forte. Foi o terceiro ano do ensino médio meu, foi naquele ano, 2011. E aí o que aconteceu é que teve uma greve muito grande. Essa greve, eu lembro de um professor meu, do tempo de ensino fundamental ainda, né, aliás, de ensino médio, esse professor, ele sangrando. E olhar para aquele ali e ficar pensando desse jeito, cara, esse cara tá lutando por um negócio que é maior que ele. Como é o nome dele? Né? Foi o Octavianos, né? Manda um alô Então, para Octaviano. manda um Octavianos. Octavianos, meu parceiro, um alô para você, né? O querido. Né? E sempre, né, tenho ajudado ele em algumas questões e ele sempre me ajuda quando eu preciso, até hoje, né? E aí, eu vendo assim, ele sangrando, e eu pensando assim, né, naquela questão, pensando assim, cara, esta pessoa está lutando por algo que é maior do que ela. E eu pensei, eu deveria fazer isso, deveria fazer dessa maneira, né? Então, quando eu me torno professor, eu me torno professor para fazer algo maior do que eu. Eu me torno professor para poder lutar por um negócio que eu não tenho dimensão, não é por mim, é por um monte de outras coisas. E a educação é um processo revolucionário por conta disso, porque ela faz com que exista essa modificação do coletivo que eu tanto desejei. Sendo assim, então, quando a gente pensa que a educação é revolucionária, a gente entende, por exemplo, o papel que tem uma implementação de uma lei 10.069 dentro da sala de aula. Porque se eu ensino uma coisa que, por exemplo, nunca foi ensinada quando eu era criança ou quando você era criança, né, de uma forma positiva, o impacto disso é imenso. Por quê? E aí eu entro numa dinâmica de pensar o seguinte: existem formas e formas de você descobrir que é negro na sociedade. Você vai descobrir em algum momento. Mas existe uma forma que é super violenta, que é o racismo chegando até você e dizendo que você é negro de uma forma muito violenta. E existe uma forma de você dizer desse jeito: eu sou negro. Eu queria muito que as nossas crianças se descobrissem negras a partir, por exemplo, da história incrível de Luiz Gama, a partir, por exemplo, de Machado de Assis, a partir, por exemplo, né, de Carolina Maria de Jesus, ou seja, de uma forma de dizer, olha que pessoas incríveis, mesmo na adversidade, as pessoas fizeram coisas incríveis. Lélia Gonzalez, eu queria que eles soubessem que eles são negros a partir de Gilberto Gil. Gente, o que é a elite brasileira? É isso que eu estou dizendo. Essa é a verdadeira elite brasileira.
Elza Soares, tá? A gente está falando dessa verdadeira elite. Se eu olho para essas pessoas e digo, eu sou negro porque Elza Soares é, eu sou negro porque Gilberto Gil é, eu sou negro porque Milton Nascimento, lá de Minas, ele é. Isso é uma forma de você entender que você é negro num reforço positivo. É importante que essas crianças tenham um reforço positivo de sua negritude. Então, quando a gente trabalha a Lei 10.639 de uma forma revolucionária em sala de aula, não é pautando apenas a história do negro em relação à escravidão. A escravidão é um marcador, mas não pode ser o único. Não pode ser o único. Então, por isso que em sala de aula a gente precisa implementar. Agora, como você perguntou, né? Será que no município a gente tem implementado de forma plena? Não. Temos caminhado. A gente tem caminhado com algumas escolas fazendo trabalhos incríveis. A gente tem caminhado com algumas coisas, né, que tem feito de forma, né, a se modificar de fato. Na minha experiência dentro da escola, né, do município, não tinha sido completamente positivo nesse aspecto, apesar de eu ter tentado várias vezes. Mas enquanto coordenador especial de igualdade racial, uma das minhas prioridades, as minhas demandas, foi chegar na SME e dizer: precisamos fazer um curso de formação étnico-racial, não só para professores, que há essa ideia de que o professor tem que ser o Atlas, que ele tem que segurar o mundo todo, mas para gestores, para funcionários. O porteiro tem que se letrar racialmente, porque muitas vezes o primeiro lugar em que o nosso aluno ele sofre racismo é na portaria da escola. Então, assim, quando eu faço esse curso de formação étnico-racial na SME, por exemplo, na Secretaria Municipal de Educação, e eu pego 600 escolas e mais de 200 mil alunos, olha o impacto disso numa cidade como Fortaleza, olha o impacto disso num país como o Brasil. Então, por isso a nossa necessidade. A gente criou um grupo de trabalho, a gente já tem feito algumas ações e vamos fazer a implementação desse curso a partir do próximo ano. Então, isso é como a gente vai implementar de fato. Agora, hoje a gente ainda está carente. Hoje ainda precisamos muito implementar a Lei 10.639 e a Lei 11.645 da forma correta. Pois é, talvez essas estratégias vão mudar aqui o cenário. Ó. Apenas 21% dos professores de ensino superior são negros, segundo o INEP, né? E quando vamos dizer assim, esses números vão lá para o Sudeste, isso cai para 5% só para você ter ideia. Isso é pequeno. É a dimensão, né? Então, quem está formando esses professores são professores majoritariamente brancos. Aí a gente acredita que toda a produção do mundo nasceu com a Grécia Antiga. Por exemplo, te ouvindo aqui, dificilmente um aluno vai se identificar com essa tua vontade, com esse teu furor de querer que a coisa aconteça. Né? Isaac, você hoje é coordenador especial, né, de igualdade racial da nossa cidade. Uma cidade que, segundo o último censo, apresentou lá quase 70% da população que se declara preta ou parda. Quais são as dificuldades dessa implementação dessa coordenadoria aqui na nossa cidade? Quais são os desafios e, ao mesmo tempo, o que tu está identificando de oportunidades? Perfeito, perfeito. Os desafios são muitos, porque a Coordenadoria Especial de Igualdade Racial, ela nasce em 2008, né, no governo da ex-prefeita Luiziane Lins. Foi um passo muito importante, foi uma conquista muito grande do movimento negro, né, e do movimento dos povos de terreiro. Foi uma conquista assim, inimaginável. Foi feito. Só que, a partir disso, qual que é o problema? Quando a gente está dentro do poder público, é preciso que a gente também entenda como o poder público funciona para poder caminhar junto com a engrenagem do poder público. Ao longo desses anos, a gente teve muita dificuldade de criação de políticas de igualdade racial que fossem estruturantes e permanentes. Essas são duas palavras, para mim, muito importantes como planejamento estratégico, assim que eu assumo agora no ano de 2025. É preciso que a gente faça políticas estruturantes que sejam permanentes. Se a Coordenadoria Especial de Igualdade Racial não tem nenhum recurso, eu já começo respondendo a sua pergunta dizendo o grande problema é não temos recurso. Por isso que é tão importante a aprovação da PEC 27 de 2025, que hoje a BNE, né, está relatando, inclusive. Porque é a PEC que fala sobre o Fundo Nacional de Promoção de Políticas de Igualdade Racial. É preciso ter um fundo, é preciso que tenha recurso. E é preciso que esse recurso ele seja muito bem direcionado para que os municípios possam fazer as suas aplicabilidades devidas. Né? A partir desse processo, a gente percebe o seguinte: até uma PEC dessa ser aprovada vai demorar. A gente tem um problema. Até que a gente tenha um corpo de gestão com recurso, até que a gente tenha um recurso efetivo para poder fazer a política, vai demorar. E aí, qual que é a minha desvantagem e, ao mesmo tempo, a minha vantagem? Eu sou uma figura muito ansiosa.
A desvantagem é que eu me frustro muito facilmente, né, com o fato de que a máquina não caminha como eu gostaria que ela caminhasse. Mas a vantagem é que eu fico pressionando, eu sou chato. E nisso, o que eu pensei? É preciso que a gente saia, né, da inércia. E sair da inércia é pensar o seguinte: não temos recursos, mas qual é a secretaria que tem? Bom, a Secretaria Municipal de Educação tem recurso. A Secretaria Municipal de Saúde tem recurso. São os dois maiores orçamentos que nós temos. Então, se eles têm recurso, por que a gente não vai lá e faz a política lá? Já que essas duas políticas vão atingir boa parte da população, né, de Fortaleza, que se nega em sua negritude. Apesar de se autodeclarar, ela não sabe que é negra. Ela diz assim: olha, eu sou preto, eu sou pardo, mas não entende exatamente como eu disse. O letramento racial ele não é só na identificação da minha cor. O letramento racial ele vai numa dinâmica muito maior. Então, o que eu pensei? Assim que eu assumi, eu vejo, não temos recursos. Beleza, não temos recursos. O que a gente faz, então? Políticas estruturantes dentro de secretarias que vão ser secretarias de Estado para sempre. Independentemente de governo que entre agora, saia, é preciso que essas políticas fiquem. Todos os governos vão ter Secretaria Municipal de Educação. Todos os governos vão ter Secretaria Municipal de Saúde. Então, o que foi que eu fiz, basicamente? Estruturo o curso de formação étnico-racial dentro da SME, uma política para o ano todo, e não só uma política de um curso, de fazer ali um aulão, etc. Curso o ano todo, para todo mundo. Então, isso já forma, porque o processo educacional se dá dessa maneira. Formação, pedagogia, isso é o caminho do processo educacional. Ok, dentro da Secretaria Municipal de Educação, a gente quer implementar duas coisas. A gente, inclusive, já tem autorização para isso e já estamos no processo de grupo de trabalho também. Em tão pouco tempo, né? Um observatório municipal de saúde da população negra. Porque hoje, na saúde, nós não temos dados que são atualizados sobre o quesito raça-cor, por exemplo. Por exemplo, o dado que nós temos do censo, por exemplo, de que fala sobre quase 70% da população de Fortaleza, 70% dela ser preta ou parda, ele não está dentro da saúde. Ele não está dentro dos cadastradores, dos agentes comunitários. Esse público, ele não tem esse número. Sobreposição ali. Não há, porque na hora de cadastrar, tiveram uma série de problemas, inclusive porque os cadastradores, eles não tinham uma formação étnico-racial adequada para isso. Então, quando foram colocar, eles colocaram porque eles quiseram colocar, muitos deles, no passado, né? Ao invés de colocar, tipo assim, olha, se eu estou cadastrando essa pessoa e fazendo a atualização do cadastro dela, eu vou ter que necessariamente perguntar qual é a sua cor, qual é a raça que você se identifica. Aí o que acontece? Tem muita gente que fala desse jeito: olha, eu sou azul, eu sou amarelo. Dentro do IBGE, como você se classifica? Tem lá no IBGE, preto, pardo, branco, amarelo. Indígena. Quem são os amarelos? São os asiáticos. Se você não tiver um letramento racial, ele não entende. Ele pensa que amarelo é uma pessoa branca que não é exatamente tão branca. Então é preciso que a gente tenha um letramento racial. Ele não entende que amarelo é asiático, porque ele não entende o processo de leitura, porque a gente não formou. Lá a educação tá para isso, né? Aí vamos lá. Segunda coisa. Eu sou, então, pardo. Vamos supor que ele vai lá e responde que é pardo. Aí o cadastrador olha para ele e fala: você não é tão pardo assim, ou você não é tão negro assim. Então, quando o cadastrador faz isso, qual é o problema? Ele não entende que é autodeclaração. O que eu posso dizer é o que são cada uma dessas pessoas. Quem é amarelo? Amarelo é o asiático. Quem é o vermelho? É o indígena. O indígena, ok? Que era assim que era chamado no passado, certo? Quem é o preto? É a pessoa de pele escura, retinta. O que é esse retinto? Mais escuro. Quem é o pardo? É a pessoa de pele escura, um pouquinho, né, mais clara. Ou a pessoa que não se identifica como branca porque não entende dessa maneira. Essa pessoa se identifica como parda. E o branco se identifica como branco. Ok? No momento em que eu faço esse quesito raça-cor, eu consigo identificar, por exemplo, sobre tuberculose. Vamos lá. Quais são os dados da população, né, fortalezense de pessoas que têm tuberculose? Quais são os dados da população fortalezense, por exemplo, que tem infarto? Né? Então, eu consigo, com isso, fazer um panorama para poder entender como é que eu vou poder agir enquanto política pública com a saúde dessa população. Para isso, o observatório é muito importante, para isso, a formação étnico-racial dos nossos gestores, nossos cadastradores, dos agentes comunitários da saúde é muito importante. Então, o observatório vai me dar direcionamento para que eu faça políticas de campanha, para que eu possa fazer políticas, por exemplo, né, de ação direta para a saúde dessa população. Então, eu consigo modificar, de fato, com isso aqui. Isso é política estruturante. É para isso que uma secretaria, é para isso que uma coordenadoria
serve? Ela serve para poder articular. Se ela não tem condições de fazer ela própria, ela serve para poder articular. É isso que eu busco fazer. E aí, por isso, que é muito importante que a gente tenha um centro de referência. E aí, o nosso centro de referência, o que foi que eu fiz esse ano? Chegou, descobriu que o centro de referência estava defasado, estava totalmente decaído e não tinha funcionários. O centro de referência de Fortaleza, de igualdade racial, ele nunca existiu na prática, só existiu no papel. Pois você está trazendo Né? aí um fato novo que eu não Nunca, sabia que existia nunca. centro de referência. O centro de referência ele existe no papel. Existe no papel o centro, existe os móveis, o centro, sabe? Tem um tombamento dos móveis, o centro de referência. Só que, por que esse centro de referência nunca saiu do papel? Vontade política. Até então, você não tinha pessoas que dissessem desse jeito, vamos botar funcionários no centro de referência e vamos fazer o centro de referência acontecer. Quando eu chego, que eu vejo defasado, a gente pensa o seguinte, tem que mudar esse espaço. Tem que sair daqui. Né? A gente tem que sair lá da Guilherme Rocha. Saímos da Guilherme Rocha. Qual é o outro prédio que a gente vai? Eu percebo uma coisa. O prédio do antigo TRE está sendo usado pela Secretaria de Proteção Social, que hoje o Estado e o município estão alinhados, então fica fácil a gente fazer um acordo. Chego lá, tem um espaço para a gente poder refazer o centro de referência. Eu percebo que existe um edital que vai ser discutido, que está sendo discutido pelo MI, que se chama Casa da Igualdade Racial. Eu descubro que só são 5 cidades do Brasil todo que vão ser contempladas por ele. Brigo, consigo para que a Casa de Igualdade Racial seja trazida para Fortaleza. Conseguimos, tanto é que assinei lá com o presidente Lula que a Casa da Igualdade Racial seja trazida para cá. A Casa da Igualdade Racial faz com que o Ministério da Igualdade Racial nos ceda todos os profissionais que nós não tivemos ao longo desses anos todos para poder trabalhar lá. Ou seja, assistente jurídico, psicólogo, assistente social, educador, tudo isso quem vai fornecer para a gente vai ser o Ministério da Igualdade Racial, através do governo federal. Conseguimos. Mas e os móveis novos? E o espaço? Bom, eu fiz uma articulação com o Tribunal Regional Eleitoral, para que o Tribunal Regional Eleitoral, já que ele estava criando uma nova sede, bem bonitona, lá no Luciano Cavalcante, que os móveis deles, que eles não vão mais usar, que eles nos cedessem. Conseguimos, fiz uma articulação com o antigo presidente do TRE, o desembargador Raimundo Nonato. Ele nos cedeu um homem negro, isso é muito importante ser dito, porque era um homem negro, e um homem negro também é importante que nesses espaços de poder eles também podem se articular conosco. Então conseguimos esse espaço, e aí aquela coisa sempre, né? Quando o movimento negro caminha, todo mundo caminha junto. Porque na hora que eu consigo esse espaço, eu não consigo só para o Centro de Referência de Igualdade Racial, a Casa da Igualdade Racial, mas também para o Janaína Dutra, que é o Centro de Referência de Diversidade. Muito bom. Então isso é muito importante de ser deixado evidente. Educação, saúde e é o nosso centro de referência. Isso não faz com que a gente esqueça de jeito nenhum o empreendedorismo negro. Porque nesse espaço a gente vai ter formação. Por isso a gente espera sim a Casa das Chicas lá, para a gente poder fazer formação lá e vocês mostrarem a expertise de vocês lá na nossa Casa de Igualdade Racial, porque a Casa de Igualdade Racial é fruto também da luta da Casa de Chica. Tá ouvindo, né, Chica Chefa? Vamos participar desse projeto juntos aí. E aí, tudo isso que você falou acaba que meio que respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que era sobre, em 2023, o Diese disse que 65% das pessoas desempregadas no país eram negras. E aí eu ia perguntar justamente como que a coordenadoria poderia ajudar nesse processo, né, de inclusão dessas pessoas. Mas você falou de articulação. Você falou da possibilidade que há, né, sobretudo nessas secretarias que vão existir intermitentemente, né, e eu acho que acaba que isso aqui se encaixa. E também uma questão que é muito importante, a gente tem que empregar o povo negro, né, da nossa cidade. E aí, o povo negro da nossa cidade, ele é um povo que precisa de informação. Então, por exemplo, quando a gente tem lá uma Casa da Igualdade Racial que dá formação nesse sentido também, isso é muito importante, que dá direcionamento, isso é muito importante. Mas também é importante que a gente tensione de outras formas. Como eu disse, às vezes eu estou Machado de Assis, ali devagarzinho na estratégia do Caramujo. Mas às vezes eu estou de Lima Barreto. Então, às vezes eu tenho que tensionar. Então, como é que eu imagino tendo que tensionar? É preciso que a gente também consiga nas secretarias, inclusive de desenvolvimento econômico, as próprias secretarias, né, de governo, né, as secretarias não todo que têm condições financeiras, para que a gente possa trabalhar políticas de igualdade racial em todas as secretarias ao mesmo tempo. Para que a gente tenha núcleos dentro das secretarias que possam pensar desse jeito. Olha, não é só a coordenadoria de igualdade racial, mas todos nós trabalhamos aqui com ações que são de combate ao racismo. Por exemplo, vou mostrar para você aqui como tem várias secretarias que trabalham, independentemente da coordenadoria de igualdade racial,
mas também com a parceria e a articulação da igualdade racial, com essa questão, por exemplo, de combate ao racismo. A gente tem Secretaria de Turismo, que muita gente pode imaginar, pô, Secretaria de Turismo? Secretaria de Turismo foi uma grande parceira da gente desde o início. Um abraço para a Denise Carrá, minha secretária de Turismo, né? Que é uma mulher branca, e aí é importante destacar que a gente tem que fazer parcerias. Os brancos, eles, nesse sentido, eles são nossos parceiros para poder enfrentar o racismo também, são nossos aliados. E a Denise sempre teve essa concepção e sempre abriu as portas da Secretaria de Turismo, por exemplo, para a gente poder trabalhar uma coisa chamada de afroturismo. Inclusive, o afroturismo ele está totalmente relacionado à perspectiva de afroempreendedorismo. Essas duas coisas caminham juntas. Porque é preciso que eu lucre, que eu ganhe com o turismo, e é preciso e esse lucro racializado é afroturismo ao mesmo tempo. Tá certo? Aliás, é empreendedorismo afro, é afroempreendedorismo. Dito isso, vamos lá, Secretaria de Turismo com o Rotas Negras, Secretaria de Turismo com a perspectiva de afroturismo. Secretaria de Assistência Social. Na assistência social, né, que fica dentro da nossa Secretaria lá de Direitos Humanos, por exemplo, a gente tem uma discussão e uma realização com eles direta de formação, porque boa parte das pessoas que vão ter acesso à assistência social são majoritariamente pessoas negras. Então, a assistência social tem núcleos com isso. A presidente, por exemplo, do Conselho Municipal de Assistência Social, a Adriane, por exemplo, ela é uma pessoa que articula diretamente políticas antirracistas dentro da secretaria. Então, veja, assistência social, turismo, já falei de educação, já falei de saúde, a gente fala de Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a perspectiva de afroempreendedorismo. Ou seja, eu posso espalhar tudo isso para todas, em todas. Se a gente for falar sobre Secretaria de Meio Ambiente, gente, o racismo ambiental está aí. É preciso que eu tenha um departamento dentro dessa secretaria discutindo o racismo ambiental e como ele impacta a cidade de Fortaleza. Então, todas as secretarias elas podem ser racializadas, mas principalmente o orçamento. Não se faz sem orçamento. O orçamento precisa ser racializado. É preciso que a gente direcione essas políticas de forma a dizer muito evidentemente isto aqui é diretamente para o impacto contra o racismo. Porque a gente tem políticas que são antirracistas e não se autodenominam assim, que também são muito importantes. Por exemplo, Fortaleza Sem Fome. É um programa antirracista. Porque a gente quer combater o racismo dando dignidade para as pessoas, não é não? Para as pessoas negras especificamente. Boa parte das pessoas não estão na população de rua, por exemplo, em situação de rua. Sim, essas pessoas, quando eu trabalho com Fortaleza Sem Fome, entrego sopão, entrego comida e garanto que elas vão ter 3 refeições por dia e não vão passar fome. Isso é uma atitude antirracista? Isso é. Entendeu? É uma atitude antirracista. Mas é preciso que a gente faça isso, mas também faça a atitude de dizer, deixa aí, o racismo existe. E por isso nós vamos combater diretamente a partir dessa política. E é nessa perspectiva que você falou sobre o afroempreendedorismo que eu queria que você dissesse para mim como que você visualiza a Casa de Chicas. Como uma Qual revolução. É a sua impressão, assim? Revolução. Revolução porque, como eu disse, é preciso que a gente entenda a perspectiva material das coisas. Seria perfeito, incrível e maravilhoso que, por exemplo, a gente tivesse um fundamento direto de orçamento para poder fazer com que todas as mulheres afroempreendedoras, e é bom lembrar que boa parte das afroempreendedoras organizadas na nossa cidade são mulheres, né? Então isso é muito importante deixar claro, deixar evidente, né? Então o que acontece? Seria perfeito se a gente tivesse um orçamento para poder alocar essas pessoas todas e que essas pessoas estivessem todas elas numa situação muito positiva. Mas a materialidade da coisa diz que essas pessoas não estão tendo o apoio correto do governo. Ok, sendo assim, por que eu digo que a Casa Chica é revolucionária? Porque o conceito de revolução para nós da história, ele é muito caro. A gente não pode chamar qualquer coisa de revolução. Revolução é mudança profunda de forma estrutural. Mulheres que se movimentam, mulheres negras que se movimentam, né? Mulheres racializadas que se movimentam na nossa cidade, produzem uma modificação gigantesca. Isso produz educação, porque a gente tem que entender que educação é um fenômeno muito mais amplo. Isso produz saúde, porque o acesso à renda é também acesso à saúde, certo? Isso aqui produz, por exemplo, autoestima para essas pessoas. Essas mulheres estão modificando a vida delas e das pessoas que são delas, a partir do momento em que eu faço uma organização, né, de fortalecimento entre si, como é o caso da Casa de Chicas. A Casa de Chicas é um fortalecimento coletivo. É o pleno entendimento de uma ancestralidade, mesmo que seja sem muitas vezes estar pautando isso de forma, como é que eu posso dizer, técnica. É o entendimento da ancestralidade quase que feito de forma natural. Mulheres, historicamente,
negras se ajudam, se coletivizam para poder vencer juntas. Não é uma só vencendo por conta própria. A vitória dela se dá de forma coletiva. Então, por isso, na minha definição exata, isso sim é um processo revolucionário. Isso é mudança que a Casa de Chicas promove, que outras afrobrasileiras também promovem, mas especialmente quando a gente está falando aqui sobre a Casa de Chicas, e era o que eu estava falando aqui para vocês no off, né? Do que me impressiona da Casa de Chicas, do fato dela ser tão bem organizada, bem antenada, bem articulada, porque é preciso entender a materialidade. O racismo está aí. Como eu lido para poder enfrentá-lo? É isso que a Casa de Chicas tem uma leitura plena. Eu acho isso revolucionário. Muito bom, né? A gente ouvindo isso, a gente fica chancelado. Se liga aí, Chicas chefa, a coisa tá boa por aqui, né? Isaac, a gente não falou no início do programa, mas esse programa aqui é especial para esse mês tão especial e tão caro para nós, que é o mês da consciência negra. Eu queria que você finalizasse a sua participação com a gente aqui, falando da importância dessa data, né, que pela primeira vez ano passado a gente teve essa data como um feriado, o que igualou ela a um 7 de setembro, a um 15 de novembro, a um 21 de abril. Eu queria que você falasse, enquanto coordenador especial de igualdade racial da nossa cidade, a importância do mês de novembro, a importância do 20 de novembro para nós, dentro da perspectiva da raça, dentro da perspectiva afrodescendente. Perfeito. Para que servem os feriados, né? A gente na história trabalha muito isso. A gente entende os feriados como uma oportunidade muito importante de refletir sobre pelo que nós estamos parando tudo. Porque o feriado não é parar tudo. Para tudo. Para tudo. Para tudo para quê? Para tudo para poder refletir. Então, ao longo da nossa história, nós sempre tivemos feriados que fossem ou em relação a questões religiosas, ou em relação a nomes como Tiradentes, por exemplo, que são nomes de um determinado tipo de memória que se tentou construir no Brasil. A memória de Tiradentes é a memória daquele cara que lutou contra o domínio português em 1789, lá em Minas Gerais. Mas quem é o Tiradentes? O Tiradentes é um cara branco, e já lembramos que isso não é exatamente um problema, não é. Mas o Tiradentes ele é representante de qual movimento? O que é a Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira é um movimento que busca manutenção de privilégios, mas eu quero modificar uma coisa, eu quero deixar de ser dependente da coroa para poder fazer que esse privilégio seja nosso aqui, dessa elite. Então, por isso que a Inconfidência não é um movimento de elite. redistribuição. Não, é um movimento de elite. Já teve um outro movimento 9 anos depois da Inconfidência Mineira que pouca gente lembra. Por exemplo, todo mundo sabe quem é Tiradentes, o cara da Inconfidência Mineira, beleza, que lutou pela liberdade. Mas quem sabe, por exemplo, quem são os 4 líderes da Conjuração Baiana? Quem sabe, por exemplo, quem é, por exemplo, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, que são esses 4 caras que lutaram. Então a gente acaba valorizando um tipo de memória. Isso para chegar em Zumbi dos Palmares. Durante muito tempo, a escravidão no Brasil teve restrita a ser discutida a partir da Redentora, que seria a Princesa Isabel. Ou seja, as pessoas brancas nos dando o direito de ser livres. É muito importante o 13 de maio. Mas como a gente sempre costuma dizer, mais importante do que o 13 de maio é o 14 de maio. O 14 de maio a gente volta para limpar a rua, porque tem luta. O dia seguinte tem luta. Então, o que a gente busca quando a gente faz um feriado como o feriado do dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra? A gente busca ter jeito. A luta do negro foi o que o libertou. E o Brasil é formado por luta de pessoas como essa. Então, precisamos parar para poder pensar sobre pessoas como Zumbi dos Palmares, sobre Dandara. É preciso que a gente fale sobre Teresa de Benguela. É preciso que a gente fale sobre essas mulheres e esses homens que lutaram. É preciso que a gente fale sobre essa perspectiva de luta, porque nada vai ser cedido para nós. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é um momento que a gente tem exatamente para não só pensar o passado, mas para poder dizer de jeito, o que a gente quer a partir de agora para essa população? Porque essa população está cansada de ser morta. Quase 80% dos homicídios do Brasil são contra pessoas negras. Essa população está cansada de ser encarcerada. Quase 80% das pessoas que estão encarceradas são pessoas negras. Está cansada de ser desempregada. 65%, como você falou, estão desempregadas. Essa população quer o bolo que ela construiu, que ela fez, que ela realizou. Então, por exemplo, essa população quer ter acesso à renda. Por isso que a Casa das Chicas é tão importante nesse tipo de articulação. Essa população quer ter direito à educação, quer ter direito ao bem viver, quer ter direito à dignidade. Então, quando se há uma luta, por exemplo, pelo fim da escala 6x1, isso é uma luta antirracista, porque essa população quer descansar. Então, um momento como esse de 20 de novembro, um momento como esse do mês da consciência negra, como é o mês de novembro, é um momento a gente dizer, deixa aí,
vamos continuar lutando para que um dia a gente não precise mais, porque a gente está cansado de lutar, mas a gente vai continuar lutando. A gente só quer parar de precisar, por enquanto a gente ainda precisa continuar. Então a gente continua andando para esse processo. Como o tempo passou e a conversa foi muito boa, cara, mas muito obrigado mais uma vez. É isso, Você eu que tá com a agradeço. gente aqui. Assim, eu acredito que esse episódio foi um episódio assim, revolucionário na perspectiva de entender um pouco mais sobre essa nossa trajetória da Casa de Chicas, e tê-lo aqui conosco realmente para nós foi muito bom. Então, assim, eu espero contar com você em outras oportunidades. A Casa de Chicas pretende fazer muita coisa bacana, pretende cada vez mais se inserir nessa caminhada de libertação, literalmente, das pessoas negras da nossa cidade. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. Eu agradeço aqui, mandar um abraço para nossa Chica Maior, né? Chica Chefa. Chica Chefe, né? Agradecer a você, Manuel, pelo convite. E a né? mineirinha lá. Agradecer a minha amiga Juliana, que tá ali, a nossa mineirinha, nossa diretora, Nossa nossa diretora, tá certo? Agradecer a todo mundo que está nos ouvindo e dizer que vai ter luta, até que a gente possa saborear do poder. É isso aí. Gente, é isso. Nos ouça, nos assista, nos compartilhe, faça tudo o que for possível desse episódio.